Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Reis. Os erros de Asa. O rei Asa ficou aliviado, mas ele temia que essa fosse apenas uma solução de curto prazo para seu problema. Mais cedo ou mais tarde, o rei de Israel poderia retornar e continuar construindo a torre. Asa decidiu demolir sem demora tudo o que já havia sido construído. O rei emitiu uma proclamação: todo cidadão é obrigado a ajudar a derrubar a torre fora de Jerusalém. Nenhuma desculpa para isenção será aceita, até mesmo noivas e noivos recém-casados são obrigados a participar. O povo cumpriu as ordens do rei. Todos participaram da demolição da torre. Eles usaram as pedras e a madeira da torre para construir cidades na terra de Eudá. Hashem ficou descontente com Asa porque ele pediu ajuda a Ben-Hadad. Hashem enviou um profeta, Hanani, para reprovar Asa. Você não deveria ter contado com a ajuda do rei de Aram. Você deveria ter apelado apenas para Hashem, que o resgatou de Zerar, o Cush. Se você tivesse confiado em Hashem, não teria perdido o tesouro da casa de Hashem, bem como seu próprio dinheiro, que você usou para suborno. Eu certamente o teria ajudado a vencer o exército de Aram e o rei de Israel. Como Asa falhou nesse teste, ele perdeu a oportunidade de governar os dois reinos. Originalmente, Hashem havia declarado que o reino de David seria dividido por apenas 36 anos, até a época do ataque de Baasha. Quando Asa pediu ajuda a Aram, ele perdeu a chance de reconquistar o reino de Israel. A partir de então, os dois reinos permaneceriam separados. Eles estarão unidos mais uma vez na época de Mashiach. Asa não admitiu ter cometido um erro. Ele alegou que Hanani não estava falando em nome de Hashem. O rei jogou o navio em uma prisão por seu desrespeito ao rei. O castigo de Asa. Quando era jovem, Asa era famoso por ser rápido. Quando envelheceu, contraiu uma inflamação dolorosa nos pés. Ele tinha tantos problemas para andar que precisava usar uma bengala o tempo todo. Por que Hashem trouxe este sofrimento sobre Asa? Em sua pressa de demolir a torre de Baasha, Asa cometeu outro erro. Ele não dispensou nem mesmo os Talmidei Chachamim do trabalho, designando-os também para carregar pedras. É bem sabido que o mundo se apoia em 3 pés, 3 pilares que o sustentam. Primeiro, estudando e cumprindo a Torá. Se o estudo da Torá parasse em todo o mundo, por um momento, o mundo estaria em colapso. 2. Servindo a Hashem, oferecendo o korbanot a ele, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, os sacrifícios foram substituídos por orações. 3. Sendo bondoso com nossos semelhantes. Asa maltratou o pé da Torá, forçando os Talmidei Chachamim a interromper seus estudos da Torá. Como sua ação enfraqueceu o pé da Torá, midá kenegd midá, ele começou a sofrer com os pés. Além disso, essa punição específica veio sobre o rei Asa por causa de uma antiga maldição. O rei David uma vez amaldiçoou seu general Ioave com 5 maldições. Uma delas era que haveria pessoas coxas na família de Ioave. Antes de Ioave ser morto pelo rei Shlomo, ele disse a Shlomo que aquelas maldições se voltariam contra os descendentes de David em vez de Ioave. Ele, Ioave, estava pagando com a morte por seus pecados e, portanto, não merecia uma maldição. Adicional. Shlomo concordou. A maldição foi cumprida agora em Asa, que merecia esse castigo específico. O Pasuk nos diz que Asa fez outra coisa errada. Em vez de rezar para Hashem por uma cura, ele consultou médicos sobre seus problemas nos pés. Pergunta: o que Asa fez de errado? É errado um judeu ir ao médico quando não está bem? Na verdade, poderíamos ter feito uma pergunta semelhante quando o navio culpou Asa por se dirigir ao rei Aram para obter ajuda. É errado um judeu tomar precauções para evitar o perigo? O Pasuk nos diz claramente que Asa deveria ter confiado apenas em Hashem. Então, qual é a conduta correta? Resposta:
Existem tzadikim excepcionais cuja confiança em Hashem é tão grande que eles não precisam tomar nenhuma atitude e Hashem os ajuda. Tudo o que eles precisam fazer é rezar. Esse nível era esperado de Asa. Ele era originalmente tão próximo de Hashem que, ao recorrer ao rei de Aram e a um médico, ele baixou seu nível espiritual. A Torá, no entanto, quer que os judeus comuns tomem as precauções normais quando necessário. Devemos nos preparar para a guerra, devemos consultar médicos, devemos ganhar a vida. Em outras palavras, devemos tomar as medidas práticas necessárias para resolver nossos problemas diários. Isso significa que não precisamos confiar em Hashem? A resposta é: em nossas mentes, devemos estar profundamente convencidos de que o resultado de nossos esforços depende apenas da vontade de Hashem e não de nossos esforços. Devemos acreditar que Hashem pode nos ajudar mesmo se não fizermos nenhum esforço. Além disso, a Torá não nos diz como devemos nos esforçar para investir em qualquer projeto. Por exemplo, quanto tempo devemos dedicar ao estudo da Torá para ganhar a vida? Isso depende do nível de confiança de uma pessoa em Hashem. O fim da vida de Asa. Em geral, Asa foi um rei excepcionalmente justo, por isso ele foi recompensado com um longo reinado. De fato, ele governou por 40 anos e um ano 41 anos, semelhante a Davi e Shlomo, que governaram cada um por 40 anos. Por outro lado, os reis pecadores do reino de Israel governaram por períodos muito curtos. Houve 8 reis no outro reino durante o reinado de Asa: Yeravã, Nadav, Baasha, Ela, Tivni, Zimri, Omri e Ahav. O tzadik Asa morreu aos 80 anos e foi enterrado em Tzion, no cemitério real. Seu filho Iojafat o sucedeu. Agora voltamos ao reino de Israel. O curto reinado de Nadav ben Yeravã. Lemos sobre Yeravã, que era o rei em Israel, no começo do reinado de Asa. Em seguida, pulamos o filho de Yeravã, Nadav, para relatar sobre a relação de Baasha com Asa. Estamos agora voltando para Nadav ben Yeravã. Nadav se tornou rei no 2º ano do reinado de Asa. O passuque nos diz que ele era um urachá. Ele fez o que era mal aos olhos de Hashem. Ele seguiu os caminhos de seu pai Yeravã, continuando a incitar os judeus a pecar. Como Nadav era perverso, Hashem cumpriu com ele a profecia de destruir a família de Yeravã. Após um reinado de menos de 2 anos, o rei Nadav foi assassinado. Isso aconteceu durante uma batalha contra os Pelistima, enquanto os soldados judeus cercavam a cidade de Gibeton, em Peliste. Um judeu chamado Baasha, da Shevet Issachar, assassinou o rei. Então ele se proclamou o próximo rei. Baasha era duplamente culpado por seu crime hediondo, porque ele escolheu fazê-lo quando Bnei Israel estavam envolvidos na batalha. Isso lançou pânico e confusão sobre todos os Bnei Israel. Como resultado, os judeus perderam essa guerra. Alguns caíram nas mãos dos Pelistim. Baasha deve ter tido algumas qualidades redentoras, pois Bnei Israel o aceitaram como seu próximo rei. A primeira coisa que ele fez foi matar todos os membros da família de Yeravã. Assim, a profecia de Hashem de destruir totalmente a família de Yeravã foi cumprida. Pergunta: Baasha matou Nadav e a família de Yeravã Leshem Shammai, pretendendo cumprir a profecia de Hashem, ou ele era apenas um assassino de sangue frio que queria tomar o trono para si mesmo? Resposta: não podemos saber com certeza. É possível que Baasha tivesse a intenção de cumprir o decreto de Hashem. No entanto, de acordo com a maioria das explicações, Baasha agiu pecaminosamente. Ele assassinou para tomar o trono. Ele temia que, de outra forma, Bnei Israel não aceitariam que ele fosse seu rei. Ele foi o primeiro judeu a cometer o pecado terrível de matar para ganhar o trono.
Ele foi de fato severamente punido por isso, mesmo tendo sido o agente por meio do qual Hashem cumpriu seu decreto contra a família de Yeravam. O governo de Baasha, rei de Israel. Já mencionamos que Baasha construiu uma torre nos arredores de Jerusalém, por meio da qual pretendia obter o controle sobre Asa, rei de Eudá. Quando o rei de Aram o atacou, ele foi forçado a abandonar este projeto. No início do seu reinado, Baasha cometeu apenas pequenos pecados, mas com o tempo ele se tornou mais corrupto. Os ídolos eram oficialmente adorados na época de Baasha. Ele foi um dos reis que não teve parte no Olam Abá. Hashem enviou um profeta chamado Yehu, o filho do profeta Hanani, para avisar Baasha: Eu levantei você, Baasha, a uma posição elevada. Eu o fiz rei sobre meu povo, Israel. Mas você seguiu o caminho de Yeravam e incitou os judeus a pecar. Por isso sua família terá o mesmo destino de Yeravam. Cada um de seus familiares morrerá, não merecendo ser sepultado. Seus cadáveres serão comidos por cães na cidade e por pássaros no campo. Hashem esperou até o reinado do filho de Baasha para trazer essa punição. Se o filho tivesse se comportado de maneira diferente de seu pai, Hashem teria mudado seu decreto. Baasha governou por 24 anos. Ele deve ter tido alguns méritos para merecer um reinado tão longo. Ele veio da tribo de Issachar, cujos membros eram excelentes estudiosos da Torá. Parece que Baasha também era bem versado na Torá, mas, no geral, ele era um rachá. Ele foi enterrado em sua capital, Tirtsá, e seu filho, Ela, tornou-se rei depois dele. Ela ben Baasha governa sobre Israel. Ela ben Baasha era um rachá. Ele também adorava ídolos e influenciava Bnei Israel a fazer o mesmo. Hashem, portanto, passou a cumprir a punição que ameaçou trazer sobre a família de Baasha. Assim como Baasha matou traiçoeiramente o rei anterior, Nadav, enquanto Bnei Israel estavam lutando contra a cidade peliste de Gibeton, também ela foi assassinada por um rival pelo trono, enquanto Bnei Israel estavam lutando novamente contra os Pelistim em Gibeton numa ocasião mais tarde. Era claramente Midá keneged Midá. O resultado foi o seguinte: como os judeus não conseguiram derrotar os Pelistim na batalha anterior, eles mais uma vez marcharam contra os Pelistim na cidade de Gibeton. O próprio rei Ela não liderou a batalha, preferindo em vez disso permanecer em seu palácio na cidade de Tirtsá. Ele deixou os detalhes para seus generais. De fato, ele até ficou bêbado enquanto Bnei Israel estavam engajados na batalha, o que era extremamente incomum para um rei judeu. Parece que Ela era um rachá em todos os aspectos. Ela tinha 2 ministros e cada um estava encarregado da metade das carruagens do exército. Um deles, Zimri, estava de olho no trono. Ele apenas esperava por uma oportunidade de se livrar de Ela. Ele aproveitou a chance durante a batalha, quando o exército estava ocupado com os Pelistim e o rei estava bêbado em seu palácio. Zimri entrou no palácio com algumas desculpas e assassinou o rei a sangue frio. Ela reinou por menos de 2 anos. Zimri é rei por 1 semana. Zimri se autoproclamou rei. Em 1 semana, ele exterminou cada membro da família de Baasha, bem como qualquer pessoa que fosse amigável com eles. Zimri alegou agir Leshem Shamaim, a fim de cumprir a palavra de Hashem, mas na verdade ele estava muito mais preocupado com sua própria honra. Ele foi um rachá que encorajou Bnei Israel a pecar, mesmo antes de se tornar rei, quando ainda era um oficial. Ele foi uma má influência para os judeus. Hashem, portanto, encerrou seu reinado imediatamente após ter cumprido a tarefa de destruir a família de Baasha. Lutas pela realeza. Os soldados judeus que lutavam em Gibeton ouviram que Zimri assassinou Ela e se autoproclamou rei. Eles não gostaram nada disso. Eles decidiram nomear um rei diferente, o general do exército com o nome de Omri, mas eles o fizeram rei com a condição de que ele vingasse a morte do rei Ela, removendo Zimri do trono.
Assim que os soldados nomearam Omri como seu novo rei, eles pararam de lutar com os Pelistim e marcharam para a cidade de Tirtsá para remover Zimri do trono. O exército cercou a cidade. Quando Zimri percebeu que seu caso estava perdido, ele ateou fogo no palácio, preferindo morrer nas chamas a ser capturado por seu rival. Nosso texto segue Cliacar. Pelo passuque não fica claro quem queimou o palácio. De acordo com algumas explicações, Omri ateou fogo ao prédio. Talvez ele pensasse que sua morte espiaria seus pecados. Os soldados não perguntaram às pessoas se desejavam ter Omri como rei. De fato, o restante dos judeus preferiam alguém chamado Tivni Ben Ginat. Uma terrível guerra civil estourou. Durou 5 anos. Os militares preferiram Omri, enquanto os civis queriam Tivni como rei. Finalmente, após 5 anos, Omri prevaleceu. Um ponto a seu favor foi que ele casou sua filha com Jeoshafat, o filho de Asa, rei de Eudá. Muitas pessoas gostaram disso. Tivni morreu ou foi morto, e Omri se tornou o rei indiscutível. O reinado de Omri. Omri continuou a adorar os bezerros de Yeravam, assim como outros ídolos. Ele é considerado mais perverso do que seus predecessores porque não aprendeu uma lição com suas punições. 2 famílias reais foram exterminadas por Hashem por causa destes mesmos pecados, a família de Yeravam, a família de Baasha. No entanto, Omri não fez techuvá. Yetzirará para a adoração de ídolos queimava em seu coração com tanta força que ele ignorou esse fato. Ele não conseguia resistir ao impulso poderoso de uma vida cheia de prazer que era considerada a norma em sua sociedade. Omri, no entanto, tinha um zehut, o grande o suficiente para Hashem permitir que seu filho Ahav e seu neto Ahazia continuassem a governar depois dele. Como Omri não gostava da capital, Tirtsá, ele construiu uma nova cidade. Mesmo que ele tenha feito isso por motivos egoístas e não por Leshem Shamaim, ele é acreditado por ter adicionado uma cidade a Eretz Israel. Do noroeste de Shechem havia uma montanha de propriedade de um judeu chamado Shemer. Havia apenas algumas casas na montanha, mas Omri achou que o local seria uma capital perfeita. O rei pagou generosamente a Shemer pela montanha. Ele então construiu uma grande e bela cidade lá, dizendo: assim como os reis de Eudá têm uma capital maravilhosa, Jerusalém, os reis de Israel, terão uma cidade especial. Eu a chamarei de Shomron. O nome é uma homenagem ao proprietário original, Shemer. Além disso, Shomron significa a cidade bem guardada. Shomron é derivado da palavra guardar. Ela era considerada segura contra ataques de inimigos devido à sua elevada posição geográfica, bem como à sua fortificação. O rei também construiu lá um cemitério real para os reis de Israel, assim como havia um cemitério em Tzion para os reis de Eudá. De agora em diante, todos os reis de Israel usariam a nova capital. Tornou-se tão famosa que muitos profetas se referiam a todo o reino de Israel como Chorom. O reinado de Omri foi cheio de distúrbios. Ele era constantemente assediado por inimigos. Além disso, Omri foi forçado a permitir que o rei de Aram montasse barracas para vender mercadorias no mercado de Shauron e dar a ele os lucros resultantes. Omri deve ter tido alguns méritos especiais, pois Hashem foi bondoso com ele, permitindo que ele governasse por mais tempo do que seus predecessores. Omri governou por 12 anos, os primeiros 5 dele junto com Tivni, e morreu de morte natural, mas de forma alguma ele poderia alcançar o nível do tzadik Asa, rei de Eudá. Como Asa era um grande tzadik, ele reinou por mais de 40 anos e houve paz completa durante seu reinado. O que não pode ser dito de Omri. Quando Omri morreu, ele foi enterrado em Shauron. Estamos repetindo a lista de reis que governaram até aqui para permitir que você os acompanhe. O reino de Judá. Rehavam ben Shlomo,
reinou por 17 anos. No reino de Israel, Yeravama ben Navat reinou por 22 anos. Aviam ben Rehavam reinou por quase 3 anos. Asa ben Aviam reinou por 41 anos. No reino de Israel, Nadav ben Yeravam reinou por quase 2 anos. Baxa, ele assassinou Nadav, reinou 24 anos. Ela ben Baxa, ele era um rachá, reinou por quase 2 anos. Zimri, ele assassinou ela, reinou por 7 dias. Omri, um general cujo reinado foi contestado nos primeiros 5 anos por Tivni, ele teve alguns méritos, reinou por 12 anos. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.